Saúdo a Igreja de Cristo com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Aleluia. Eu quero relatar para a Igreja de Jesus mais uma visão que o Senhor me deu nesta manhã em relação aos últimos dias. Aleluia. Nesta visão, o Senhor me manda citar um texto da Bíblia que está em Mateus 24, versículo 15, que vai dizer: quando vides assentar-se a abominação da qual falou o profeta Daniel no lugar santo ou no templo, quem lê, que entenda. Ou seja, Mateus 24, versículo 15, está dizendo que quando a gente vê o anticristo se assentar no lugar santo, no lugar que pertence a Deus, no terceiro templo, quem lê, que entenda, aleluia, isto está falando para nós que haverá uma construção do terceiro templo em Israel. E muitos servos do Senhor têm sido usados para nos falar sobre isso, sobre esta construção, do terceiro templo. E nesta madrugada, estando eu não me lembro se eu estava orando, ou se já estava no momento de descanso, mas veio-me. Eu estava em um lugar, em uma casa, parecida aqui com essa casa que a gente está, né, neste momento. E do nada começava a sair pessoas de um certo cômodo da casa, com aquelas roupas, as roupas bem brancas, alvas mesmo, que eu nunca vi roupas tão brancas daquele jeito aqui na terra. E na hora o Espírito Santo falou para mim: eles são sacerdotes. Eles estavam com aquela veste branca, até na cabeça tinha como se fosse, né, um boné branco. E chegou um ponto que eles tapavam até o rosto, colocaram um véu sobre o rosto, todo de branco, dos pés à cabeça. E eles estavam naquela correria, um corre para um lado, corre para o outro. Um pegava uma corda, e na mesma hora que eles pegaram aquela corda, naquela pressa, o Espírito Santo me falava: eles vão pegar a novilha para sacrificar. E a partir de agora o terceiro templo vai ser construído. O tempo está curto. E eu vi aqueles homens, era de fileira, passavam mais de 10, 20, 30, com aquelas roupas bem branca, mas que não vinha uma manchinha de outra cor. E eu entendia, o Espírito Santo me fazia entender que eram roupas de sacerdotes. E hoje eu pedi na interpretação a Deus, mais ainda Deus me revelou que ali haviam sacerdotes e levitas também. Porque os sacerdotes e levitas eram quem sacrificavam os animais a Deus. E certo momento da visão eu até chamei minha esposa e falei: olha, corre, vem ver, os sacerdotes já estão todos se preparando. Estão se preparando para sacrificar a novilha e levantar o terceiro templo. A partir de agora o terceiro templo vai ser construído. Assim me dizia o Espírito Santo: o tempo acabou. A partir de agora o terceiro templo vai ser construído. E o homem do pecado, a abominação, como descreveu Daniel, vai se assentar lá querendo ser Deus e se levantando contra tudo que vem de Deus. E logo após isso Jesus virá buscar a sua igreja. Mas eram muitos homens que passavam assim na minha frente, naquela visão, mais ou menos quase todos da mesma altura, poucos maiores, outros menores, mas quase todos com a mesma estatura. E eu percebia na hora, o Espírito Santo me falava: eles são sacerdotes, estão correndo contra o templo para sacrificar a novilha e para começar a construção do terceiro templo. E hoje, meditando nesta visão, Deus ainda me revelou mais que ali havia também levitas. Eles colocavam um véu sobre o rosto para a gente não identificar quem era, né? Eu chamava minha esposa, ela ainda via os sacerdotes passando,
Só que, dado o momento da visão, Satanás começou a colocar outras coisas pelo meio que não tinha nada a ver. Mas eu entendi, a visão de Deus veio até aqui. Dali em diante foi Satanás querendo atrapalhar a visão, mas era muito clara. As vestes, dos pés à cabeça, aquelas vestes compridas, branca, tinha uns que tapavam até o rosto para não ser visto, e outros estavam só com o rosto de fora, com aquela roupa mesmo de sacerdote, só que era tudo branca. E se a gente for ver a descrição na Bíblia dos levitas, as vestes deles eram assim, tudo branca. Os sacerdotes tinham até uma veste diferenciada, mas como hoje, né, o temor de Israel não está mais como antes, eu creio que todos eles estão usando essa veste branca. E eles estavam numa correria muito rápido, passava de um cômodo para outro, pegava essa corda, e a gente via aquela agitação no meio deles, que eles estavam correndo contra o tempo para sacrificar a novilha vermelha, que Israel há de sacrificar para dar início ao terceiro templo, e depois construir. Então isso que eu entendi nessa visão, que o tempo acabou. Eles vão começar a partir de agora a construir o terceiro templo numa correria muito grande. Vão começar com muita pressa. E segundo estudiosos, em 5 meses, 6 meses, 4 meses, eles conseguem construir o terceiro templo. E aí o anticristo se manifesta, senta lá, se assenta lá querendo ser Deus. E Jesus volta para buscar o seu povo. Então, a partir de agora eu te digo com muito temor, se prepare, porque o tempo vai ser corrido. O tempo vai ser abreviado, como o Senhor falou lá no livro de Romanos. O tempo está sendo abreviado, eles vão correr com muita rapidez para construir o templo, e o anticristo se assentará lá, e Jesus virá buscar a sua igreja. O tempo acabou, agora é só se preparar e esperar a vinda de Jesus. Que Deus vos abençoe e guarde esse alerta, porque eu orei, já agora, umas 10 horas orei, pedi confirmação a Deus para ver se era para postar esse vídeo. O Senhor falou sim, grave um vídeo urgente e poste, porque o tempo acabou. Meu filho está vindo buscar o meu povo. Fui para a palavra, Deus falou, grave, ordenou com muita urgência, faça. Então o tempo acabou, igreja. Se prepare, porque Jesus está voltando. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.